Nós estamos em uma série de mensagens expondo o Sermão do Monte. E nessa manhã eu darei continuidade. E o tema da pregação é Não Toque Trombetas. Mas antes de adentrar a mensagem, eu gostaria de fazer algumas considerações que são importantes. A primeira dela, nós temos feito a transmissão da pregação no YouTube, no canal do YouTube. E a motivação nossa em expor as pregações no canal do YouTube, ela tem como propósito didático, para aqueles que se ausentam da pregação possam dar continuidade e possam aprender. Nós não temos como motivação fazer o nome da igreja conhecida. Isso é tão real que nós nunca patrocinamos um vídeo do YouTube ou no Instagram. O nosso propósito é apenas didático. Nós temos aqui a ação social da nossa igreja, E pela graça de Deus nós temos ajudado assim inúmeros missionários, inúmeras famílias, e tudo isso é para a glória do Senhor. Como é de conhecimento dos irmãos, dificilmente a gente faz alguma postagem, publicação de algo que nós estamos fazendo. Dificilmente nós fazemos. E quando nós fazemos alguma publicação, a nossa motivação é apenas um prestar de contas à membresia. Estamos fazendo. Amém? Isso é muito importante, pois eu vou tocar em alguns pontos delicados que talvez gerem um pouco de desconforto no seu coração. E que Deus seja glorificado por isso. Amém? No texto de hoje, nós vamos ver Jesus alertando os seus discípulos acerca do perigo das obras de justiça com o objetivo de ganhar reconhecimento das pessoas. Na época de Jesus, a esmola era um dos requisitos mais importantes da espiritualidade judaica. Para eles, dar dinheiro aos pobres era um dos mais sagrados deveres do judaísmo. Entretanto, tal prática piedosa daquele contexto era acompanhada de uma autopromoção. E aqui está o problema: fazer algo buscando o seu autoengrandecimento. Os doutores da lei da época, eles usavam da prática piedosa para receberem a aprovação das pessoas. Toda vez que uma caridade era realizada por eles, no sentido figurado de linguagem, eles tocavam trombetas para chamar a atenção do povo e, como consequência dos seus atos piedosos, ganhar o aplauso e o reconhecimento do povo. Naquele tempo, o palco da exposição dos doutores da lei eram lugares públicos, entre eles as ruas e a sinagoga. Eles gostavam de expor seus atos de justiça nesses lugares. Eles eram movidos às práticas piedosas com o objetivo de aprovação das pessoas. E essa mesma cultura de aprovação que acontecia naquela época é a mesma cultura que continua presente e muito forte nos nossos dias. Diante de uma influência ostentadora da época, cultura que ainda existe, nós vemos Jesus assentado ali com os discípulos, os alertando sobre este perigo. E eu gostaria que você abrisse comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versos 1 aos versos 4. Assim que você encontrar, eu vou pedir para que você se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Após a leitura, pode continuar com a Bíblia aberta, ok? A palavra do Senhor diz assim, Jesus falando aos discípulos: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizeram isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai,
que o vê o que é feito em secreto o recompense. Pode se assentar? Lendo mais uma vez o versículo 4, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que o vê o que é feito em segredo o recompensará. No versículo 1, Jesus ali alertando os discípulos, os ensinando, ele fala assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Jesus está dizendo assim aos seus discípulos: tenham atenção, tenham muita cautela com a motivação do coração de vocês no praticar das obras de justiça. Notamos aqui a importância dada por Jesus na motivação do coração na prática de atos piedosos. Neste versículo em específico, Jesus usa a palavra obras de justiça em um sentido geral, no plural, podendo ser elas o jejum, a oração, a caridade, a ajuda aos necessitados. O alerta da motivação errada está em fazer obras de justiça, sendo qualquer uma delas com o objetivo de ter visibilidade, ou seja, trazer os holofotes para si, fazer com que os nossos atos de justiça tragam sobre nós o engrandecimento, a glória. O cuidado de Jesus com os seus discípulos é por conta de uma simples razão. Os doutores da lei da época, aqueles que eram para ser o exemplo da sociedade, eles eram um péssimo exemplo, davam um péssimo testemunho de espiritualidade. Por essa razão, Jesus fala aos seus discípulos em Mateus capítulo 23, versículo 3. Jesus fala assim aos seus discípulos: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É interessante que é muito semelhante o que acontece em alguns círculos religiosos do nosso país. Tem supostas igrejas falando sobre simplicidade, sobre desapego, sobre servir aos pobres, e o que se vê visivelmente são edifícios grandiosos com objetos de ouro. Falam uma coisa, pregam uma coisa, mas na prática agem de outra maneira. E Jesus, preocupado com os discípulos, os alertando sobre esse falar e agir de forma incoerente com as palavras, em Mateus capítulo 23, versículo 5, Jesus toca no cerne do posicionamento da classe religiosa da época, dizendo: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Ou seja, todo ato de bondade tem um propósito, a sua própria glória. Os fariseus eram uma referência para a época. Portanto, havia uma forte influência deles na sociedade, pois referência na leitura da Torá eram eles. Passado mais de 2000 anos, nada mudou. Apenas mudou uma roupagem. A motivação errada na prática das obras de justiça, elas continuam. Nós vivemos em uma cultura de necessidade por aprovação, por validação. E o nosso principal palco da hipocrisia, sabe qual é? É a plataforma social, é a rede social. E muitas outras vezes é dentro da igreja. Para a nossa reflexão, para a nossa autoanálise, examinar do coração, eu gostaria que vocês pensassem um pouco comigo. E aqui não é um apontar do dedo, é um apontar para o nosso coração, pois eu me incluo nesse pacote. Amém? Com qual motivo, usando a plataforma da rede social, nós postamos uma foto lendo a Bíblia? Com qual motivo nós postamos uma foto orando e nesta foto nós colocamos em negrito uma frase assim: estou orando por você.
Qual é a nossa motivação? Será que nós não estamos buscando uma aprovação alheia? Quantas vezes entregando um sopão nesse frio de madrugada, no momento de entregar aquele prato, pedimos para alguém, viu, tira uma foto. E logo após a publicação da foto, nós corremos lá no Instagram e postamos aquela foto. Com qual motivação nós fazemos isso? É interessante que logo após a publicação, no Store, no Instagram, no Facebook, nós ficamos ansiosos. E voltamos à publicação logo após alguns minutos ou algumas horas, para saber se nós recebemos curtida ou se alguém compartilhou ou comentou. E quando nós corremos para verificar se recebemos a curtida na nossa postagem, uma postagem piedosa, espiritualmente glamurosa, é porque nós temos a necessidade. Será que nós estamos sendo aprovados? O curtir é a mesma definição de ser aprovado. Corremos para ler os comentários. Quando lemos, você é uma bênção. Quando eu crescer, quero ser como você. Que exemplo! E o nosso coração se derrete. Alguns até explodem com os comentários. E por que o nosso coração se enche? Porque o nosso ego está sendo alimentado. Estamos recebendo o aplauso. Estamos recebendo a glória. Estamos sendo engrandecidos. E o nosso ego está sendo alimentado e satisfeito. Mas tem um detalhe. E quando nós não recebemos curtidas? E quando não tem comentários nas nossas publicações piedosas, ficamos com aquele sentimento de frustração, de tristeza. Deixamos o celular de lado. Daqui a pouco voltamos de novo. Será que alguém curtiu? E não tem nenhuma curtida. Puxa, ninguém reconheceu os meus atos piedosos, os meus atos de justiça. Irmãos, embora sejam exemplos diferentes, a essência do pecado, ela é a mesma. E nós precisamos tomar muito cuidado e precisamos avaliar a motivação do nosso coração. Na época de Jesus, os fariseus eram uma referência da religião. E com isso, muitas pessoas replicavam as suas ações, as suas atitudes. É por essa razão que Jesus fala, olha, tudo aquilo que eles falam, façam. Entretanto, não façam aquilo que eles estão fazendo. Não vivam de acordo com o padrão deles. Porque eles falam uma coisa, mas vivem de modo diferente. E Jesus fala, por uma única razão, porque naquele contexto muitas pessoas estavam replicando as suas ações e os seus comportamentos. Nos nossos dias, nós somos bombardeados constantemente por influenciadores digitais, que se dizem cristãos. Pessoas que muitas das vezes nós acreditamos ter alguma credibilidade nas suas palavras pela quantidade de pessoas que seguem. Puxa, essa tem credibilidade. Olha, 3 milhões de pessoas estão seguindo fulano de tal. E quando nos damos conta, estamos replicando as mesmas coisas. Portanto, o alerta é atual. Pois a cultura tem proposto algo para nós que é contrário à vontade de Deus. Somos tentados a buscar uma aprovação humana. Teve um ano que, ao abrir a rede social, chovia fotos de pessoas com determinado livro chamado Café com Deus. Café com Deus Pai e um cafezinho do lado.
Irmãos, eu não vou entrar no mérito da qualidade do livro, mas o ponto aqui é o seguinte: muitos cristãos replicaram o comportamento dos influenciadores digitais. Muitos. E eu estou para dizer para vocês que muitos compraram não com o desejo de ler, mas com o desejo de postar. Assim como os fariseus usavam da sua posição e por meio delas faziam atos de justiça, buscando visibilidade. Irmãos, não se enganem. A maioria dos influenciadores digitais, ditos cristãos, estão usando da fé, estão usando dos atos de justiça para buscar visibilidade, engajamento, curtida. Ou seja, a sua própria autopromoção. E nós, pela necessidade dessa autovalidação, replicamos comportamentos que não estão de acordo com a vontade divina. É por essa razão que Jesus alerta os discípulos. O ponto central aqui está na motivação com que fazemos. O que está nos direcionando? O que está nos influenciando? O porquê nós fazemos? A glória é para quem? Jesus, quando está ensinando os discípulos, ele está os alertando sobre a motivação. Ele sabe que todos eles estão suscetíveis a este pecado. Irmãos, pois a origem desse pecado está na queda. Portanto, um alerta para nós também, porque esse pecado está dentro de nós. E tudo que esse mundo faz é uma tentativa de aflorar aquilo que já existe dentro do nosso coração. Lá no Jardim do Éden, estava Adão e Eva. E a Bíblia nos fala no capítulo 3 que quando, logo após eles comerem do fruto proibido, nós encontramos a primeira consequência do pecado. Logo após eles comerem do fruto, a primeira consequência do pecado, a primeira ação humana após o pecado foi se cobrir, tentar colocar uma máscara, colocar uma roupa sobre a sua nudez. O texto bíblico fala em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que quando os olhos deles se abriram, perceberam que estavam pelados. Eles entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram algo para cobri-los. O cobrir da nudez, ela se aplica na tentativa da autojustificação. Entretanto, quando nós analisamos esse pecado, nós vemos que ele anda de mãos dadas com a preocupação com a imagem. Pois, logo após o pecado, eles tentam se esconder através de uma folhagem. E muitas pessoas, na tentativa de esconder aquilo que está no seu coração, elas tentam se esconder dentro de uma igreja, fazendo atos de justiça. Mas Deus é aquele que esquadrinha e conhece o nosso coração. Quando nós fazemos uma obra de justiça com a motivação errada, usamos da obra de justiça na tentativa de esconder de fato a nossa real motivação, quem de fato nós somos. No versículo 1, na parte B de Mateus capítulo 5, voltando ao texto principal, Jesus fala assim: se vocês praticarem obras de justiça com a motivação de serem vistos pelas pessoas, imagem, visibilidade, autopromoção, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Existe uma regra básica. Tudo que formos fazer, que seja com a motivação correta. Caso contrário, não teremos nenhuma recompensa de Deus. E, portanto, existe uma recompensa por parte de Deus para aqueles que praticam suas obras de justiça com a motivação correta. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo,
e retribuirei a cada um de acordo como que fez. Esta recompensa nós chamamos de galardão. Nós não sabemos qual é a recompensa. Temos apenas uma certeza: Jesus Cristo retribuirá a cada um conforme as suas obras. Importante dizer que esta recompensa não tem relação com a salvação, pois nós não conquistamos a nossa salvação pelas nossas obras. A salvação é uma obra exclusiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A salvação é um presente dado, é um presente recebido. Nós não conquistamos nada. Um presente que recebemos por meio da fé em crer de coração em Jesus. Agora no versículo 2, acompanhe comigo. Jesus, ele vai dizer assim aos discípulos: portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está dizendo assim: ao ajudar alguém em necessidade, não anuncie isso tocando trombetas. E aqui Jesus usa uma figura de linguagem. Jesus usa uma linguagem também pesada para se referir aos fariseus e aos escribas. Ele usa o termo hipócritas. Um termo que historicamente está ligado a atores de teatro. Pessoas que interpretam um personagem, onde pessoas usavam uma máscara para fingir ser uma outra pessoa. Como um ator que interpreta nos filmes que nós assistimos. Hipocrisia é quando fingimos ser uma pessoa que nós não somos. E Jesus usa esse termo pesado: hipocrisia, seus hipócritas. Ou seja, vocês estão usando máscaras. E é interessante, irmãos, que a essência é a mesma. Adão e Eva, na tentativa de esconder aquilo que eles de fato eram, usaram folhagem. E aqui Jesus está denunciando e usando uma palavra pesada, dizendo: vocês estão usando máscaras. Vocês estão agindo como um personagem. Ao falar como fazem os hipócritas na sinagoga, Jesus cita a sinagoga, pois a sinagoga era o centro da religião judaica. A sinagoga em si não era o problema. Assim como o templo, a igreja não é o problema. Qual que era o problema da sinagoga? Nada. A sinagoga, ela tem se tornado o palco da hipocrisia. Pois ali dentro da sinagoga ocorria o quê? Uma falsa devoção. Eles usavam o espaço físico, que era considerado sagrado na época, para a promoção pessoal, transformando o ato de adoração e misericórdia em um espetáculo para receber a glória humana. E não é diferente da nossa atualidade. Quantas igrejas, quantos lugares se tornaram palcos para que o homem seja glorificado. E eu vou usar um exemplo bem simples. Quem nunca foi em um culto de aniversário para o pastor? Irmãos, isso é loucura. Isso é tolice demais. Quando nós nos reunimos aqui, qual é o propósito do nosso cultuar? Nos reunimos aqui para adorar ao Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Todo louvor, toda honra, toda glória é exclusivamente para Ele. Quando você vem aqui com o objetivo de receber algo, quem é o alvo da adoração? É você. Lá era a sinagoga. Aqui é o templo, é o lugar, é a igreja. Fazemos do culto um espetáculo para que o homem seja glorificado. Quantas vezes eu escutei, irmãos, vai em determinada igreja porque tal homem. Ah, para com isso. Que tal homem? Comedor de arroz e feijão, miserável, pecador. Se nós estamos aqui não é por causa de mim.
Tem que ser por causa de Jesus. Jesus e a sua palavra. Esse espírito farisaico continua presente nos dias atuais. Os religiosos eram obstinados pela honra. E é por essa razão que eles oravam em alta voz. Deixa eu melhor ficar quieto. Em alta voz nas esquinas das ruas, para chamar atenção. Quando eles jejuavam, eles desfiguravam o rosto para ostentar um semblante de santidade. E Jesus fala algo maravilhoso, que serve de alerta para nós. No versículo 2, parte B, ele fala assim: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está dizendo que esses homens que fazem atos de caridade para se promoverem, para receber aplausos, eles já receberam a sua plena recompensa. A recompensa deles é o que eles buscavam: a aprovação humana. Eles conseguiram elogios, eles conseguiram igrejas lotadas, aplausos, status, famas, porque eles foram considerados piedosos. E observe comigo, Jesus fala que eles receberam a sua plena recompensa, ou seja, eles receberam uma recompensa integral. Aqueles que têm essa motivação de fazer algo buscando a sua própria glória, já recebeu a sua recompensa nesta vida, a aprovação humana. E é a única recompensa que eles receberão. Eles não receberão nada de Deus, porque não agiram para Ele. Tudo que receberam foi a validação humana. Nós precisamos tomar cuidado com a busca pela aprovação dos homens, pois ela é traiçoeira. Ela se disfarça de zelo, de generosidade, de espiritualidade. E quando ela reina no nosso coração, Deus fica de fora. Não porque Deus nos abandonou, mas porque nós o substituímos por uma audiência que bate palma. Muitas vezes somos movidos a fazer tantas coisas boas, simplesmente visando a aprovação dos outros. Que fique bem claro, o problema não são as boas obras, irmãos. Pois o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele fala aos discípulos: olha, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Portanto, não existe problema com as nossas boas ações. O problema é quando o olhar do outro se torna a motivação para que eu faça alguma coisa boa. E eu gostaria de destacar algumas características que sinalizam que o nosso coração tem buscado a aprovação dos homens. Primeiro, quando fazemos e já imaginamos como seremos elogiados. Segundo, quando sentimos frustração se ninguém reconhece. E isso é muito perigoso para aqueles que pregam, que ao descer daqui, ficam naquela expectativa: quem vai ser o primeiro que vai dizer que foi uma palavra, foi uma bênção? Terceiro, nossa disposição de servir mudar conforme a quantidade de pessoas. Eu estou desanimado porque só tem uma pessoa só. Agora se tem 100, 200, glória, aleluia! E Deus está olhando para a nossa vida e dizendo: cambada de fariseu hipócrita, fazendo um teatro. Irmãos, a essência daquilo que Jesus está ensinando tem um alcance muito mais além do ambiente religioso formal. Um exemplo disso: eu já escutei por diversas vezes mulheres dizendo assim: mulher não se veste para o homem, mulher se veste
para outra mulher. Eu não sei se você, mulher, pensa dessa maneira. Entretanto, se você, mulher, nesta manhã, se vestiu com o objetivo de impressionar outra mulher, você é uma prisioneira da opinião alheia. Você vive frustrada, insegura, com medo. O que ciclano A vai dizer, o que ciclano B vai dizer. Enquanto a mulher é no campo da estética, já o homem é no campo da performance, do domínio, da competição, da força. Aí já é comigo, né? Porque eu me incluo nesse pacote. Nós homens somos especialistas em esconder as nossas fraquezas. Os durões, que colocam a máscara do Superman, do Wolverine, do Batman. Só não coloquem a máscara do Coringa, por favor, tá? A todo instante, nós homens tentamos vender uma força que não existe. Jesus, ele aponta o problema. Jesus aponta o pecado do coração, a motivação do coração. Mas Jesus, ele aponta um caminho. E o caminho está no versículo 3. Entretanto, baseado em tudo aquilo que eu falei para vocês, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto. E o seu pai, que vê o que é feito em secreto, recompensará. Interessante, irmãos, como Jesus continua o raciocínio. Ele diz, quando você cuidar dos necessitados. E isso faz total diferença. A linguagem que Jesus está usando pressupõe que todo discípulo naturalmente pratica a ajuda ao seu próximo, cumprindo o segundo mandamento de amar ao seu próximo. Ajudar os necessitados, Jesus está dizendo que não é uma opção para aqueles que estão nele, para aqueles que são servos dele, para aqueles que são cristãos. Mas é uma prerrogativa esperada do discípulo. Portanto, Jesus fala, quando você cuidar dos necessitados, não é opção. Não é opção. Portanto, a preocupação não está se o discípulo vai ajudar, porque é natural que o discípulo ajude. Mas é a motivação da sua ajuda, a motivação, aquilo que está dentro do seu coração. E aqui Jesus nos ensina como ajudar. Ajudar em segredo. Sem ostentação. Sem holofotes. Ajudar de modo que o nome de Deus seja glorificado. Ajudar os necessitados faz parte de um coração regenerado, que faz com que Deus seja exaltado. Que nesta manhã a gente possa refletir a respeito das nossas motivações. Aqui eu sei que Cristo está falando sobre o ajudar os necessitados. Entretanto, quando nós refletimos a respeito do pecado na sua essência, nós vemos que esse pecado ele rompe com a bolha. E existem várias maneiras que nós podemos estar vivendo uma falsidade, uma hipocrisia, escondendo de fato o que existe dentro do nosso coração. E muitas das vezes eu fico preocupado, como por exemplo os nossos adolescentes, os nossos jovens. Adolescentes e jovens, olha aqui para mim. Eu não sei qual a motivação que passa dentro do seu coração. Talvez o estar aqui seja a busca pela aprovação do seu pai. Vou deixar o meu pai feliz. Você está errado. Você está vivendo uma falsidade.
Tudo isso que você viveu até agora é um teatro. Você está vivendo alguém que não é você. E, portanto, você precisa clamar a Deus e falar: Deus, coloca no meu coração a motivação correta. Quando nós olhamos para o cenário artístico, hoje todo artista é cristão, como os fariseus, cristãos com os lábios, mas com as ações é o demônio. E desculpe a expressão, mas por que se declaram cristãos? Pela busca da aprovação de uma bolha. E isso é tão fato que quando nós olhamos para a classe política, irmãos, em ano eleitoral, já tem político dentro da igreja, não é sinagoga, mas é igreja, tirando foto de joelhinho, orando, rezando o Pai Nosso. Você sabe por quê? Porque a política dele sobrevive por intermédio do tocar das trombetas. Eu preciso fazer algo e postar aquele algo para que eu sobreviva na política. E aí eu digo para vocês, a política não se enquadra nos ensinamentos de Jesus. Jesus não pertence a uma bolha ideológica. O evangelho é um outro caminho. Pois para que o político sobreviva na política, ele tem que ficar tocando trombeta. E aqui Jesus propõe um outro caminho. E aí um político olhando para uma pregação dessa, o que eu vou fazer? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão continuar se declarando cristãos e tocando trombeta. Tocando trombeta. E que o Senhor, nesta manhã, coloque a motivação correta no nosso coração. Que a gente não busque pelo reconhecimento de ninguém. Que a graça de Cristo nos basta. Nós não precisamos de reconhecimento, de aprovação. Quando um pastor busca a aprovação dos homens, o evangelho é jogado no lixo, irmãos. No lixo. Tudo que é feito é visando o aplauso. Nossa, pastor, que coral bonito. Nossa, que estrutura bonita. E o principal está do lado de fora. Tanto eu, como pastor, como você. Que a gente busque viver em santidade, buscando glorificar a Deus. E se nós estivermos um caminho, em um dilema, que ali esteja a aprovação dos homens e a aprovação de Deus, e que a gente perca tudo para ser aprovado por Deus. Pois o que vale o homem conquistar o mundo e perder a sua alma. E que Deus nessa manhã Ele possa ter misericórdia de nós. E que Deus possa ser glorificado por meio das nossas ações. Eu acredito que ficou bem claro, podemos fazer sim, diante das pessoas, mas com a motivação correta, glorificando ao Pai. Que o nosso coração, que nesta manhã, o Espírito Santo nos ajude nessa batalha, de mudar a nossa motivação. Que nesta manhã, o Espírito Santo remova essa máscara, remova essas folhas que escondem o pecado que de fato está dentro do nosso coração. Irmãos, eu não conheço o seu coração. Eu não sei quais são as razões que você trabalha na igreja, que você está aqui, que você faz isso, você faz aquilo. Cabe você examinar o seu coração e sondar e ver se o seu coração está no lugar correto. E eu gostaria de fazer uma leitura com vocês em 1 Coríntios. Eu vou concluir falando sobre essa passagem. Primeira Coríntios capítulo 13. Eu gostaria de ler o versículo 3.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Que nesta manhã Deus remova as folhagens do nosso coração. Que nesta manhã Deus remova as máscaras da nossa hipocrisia. Que nesta manhã Deus Ele mude o nosso caminho. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. E juntamente comigo, orar ao Senhor. Vou pedir para que o Carlos venha aqui, Carlos. Pode ser, Carlos? Eu gostaria que você abrisse o seu coração nesse momento e falasse com o Senhor. Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. A todo instante nós temos sido tentados por esse pecado da aprovação dos homens. Deus, remove, Deus, essas folhas. Remove, Deus. Remove, Deus, essa máscara, Deus. Deus, muda o nosso coração. Ó Deus, a Tua palavra fala que lá no Jardim do Éden o Senhor removeu as folhagens. Matou um animal e cobriu Adão e Eva com as peles desse animal. Jesus é o Cordeiro do Senhor que tira o pecado do mundo, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E nesta manhã, Deus, eu peço ao Senhor, remove essas folhagens e nos cobre com o sacrifício do Seu Filho Jesus, que tira todo o pecado. Se aqui, Deus, nesse lugar, existem pessoas que ainda não crê no Senhor de todo o coração, que neste momento agora, Deus, ela aí no seu lugar, ele aí no seu lugar possa dizer: Senhor, eu reconheço os meus pecados, ó Deus. Eu reconheço as máscaras da aprovação dos homens, a busca pelos holofotes, a busca pelo reconhecimento. E nesta manhã, Deus, eu clamo ao Senhor. Remove, Deus, só o Senhor pode remover e me cobrir com o sangue do Seu Filho Jesus.